Fala galera, tô na área, mais um vídeo do canal Vitinho BFR, saudações alvinegras. Nesse vídeo vamos falar um pouco da crise do Atlético Mineiro, se é que eu posso falar que é crise, né? Crise no Atlético Mineiro, e vamos falar também um pouco do pré-jogo de Botafogo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Tá chegando a hora, acabou a data FIFA, acabou, o botafoguense não aguentava mais, agora daqui pra frente é só decisão, certo? Mas antes de começar, dá aquela moral aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa a sua opinião, deixa o seu like, fique à vontade para comentar o que você quiser entre críticas e elogios e compartilha para geral, para que mais e mais irmãos de camisa venham para o canal Vitinho BFR. Primeiro falar do nosso rival, né? Não só na quarta-feira pela rodada do Brasileirão, como também o nosso finalista na Libertadores, Atlético Mineiro. O que está acontecendo com o Atlético Mineiro? Bem, o Atlético Mineiro vive um momento bem complicado nas competições. Recentemente ele foi vice-campeão pro Flamengo, Copa do Brasil, né? Não jogou absolutamente nada, nem aqui no Maracanã, nem na Arena MRV. Se via um time com poder de fogo muito fraco, jogadores errando finalização, jogadores errando passe, o tempo todo alçando bola na área, bola na área, bola na área, não tem variação tática, não tem jogada ensaiada. É um time que tem boas peças e que sabem jogar dessa forma. Tem, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que é um jogador de muita qualidade. Tem o próprio Hulk também, né, que não vem numa ótima fase, né? Depois daquele gol contra o Vasco, ele nunca mais ele jogou o que se espera dele. Passaram a anular ele também, e é um jogador que não deixa de ser importante, decisivo. O próprio Davidson também, que é um jogador perigoso de área, né? Mas o time do Atlético não está engrenando, não está encaixando. E naquela partida do Atlético contra o Vasco, pela semifinal, se não fosse aquele gol do Hulk, o Vasco com certeza passaria para a final. Eu cravo isso aqui para vocês. Se não fosse aquele gol do Hulk, o Vasco passaria para a final e seria a final carioca entre Vasco e Flamengo. Eu cravo isso aqui porque o Vasco jogou demais. O Vasco jogou a alma, o Vasco jogou a vida nesse jogo. Tanto que durante toda a partida, o Vasco botou uma marcação impecável em todas as peças principais para neutralizar o Atlético Mineiro. 2 segundos que você deixa para o Hulk, ele decide. Ele é o cara que pode não tocar na bola durante o jogo, mas é um cara que fatalmente, com espaço, vai fazer alguma coisa. Ou vai decidir o jogo, ou vai botar alguém com condições para decidir. Tá? O técnico argentino Gabriel Milito, né, do Atlético Mineiro, ele começou a falar sobre essa questão, esse momento ruim do time após a derrota contra o Atlético Paranaense, né, lá no Paraná. Ele foi para a coletiva e ele falou, e começou a entregar algumas coisas ali, diretamente e indiretamente, e que, né, acaba expondo as fraquezas do time, as fraquezas de cada jogador. Vamos abrir aspas aqui para algumas falas do técnico Milito após a partida contra o Atlético Paranaense. Estamos atravessando um momento complicado, futebolisticamente falando. Temos que superar essa crise esportiva urgentemente. Na fala dele, ele já expôs que o Atlético hoje passa por uma crise no futebol, ou seja, em campo. Ele admite diretamente que o Atlético Mineiro, os jogadores do time, estão abalados e estão passando por uma crise. É um momento ruim para o time, né? Não sou eu que estou falando. Ele, na coletiva mesmo, chegou e falou isso. São aspas, a fonte é do GE. Tá lá no GE isso aqui. Não é fake, não é inventado na minha cabeça. Esses golpes que estamos recebendo nos últimos jogos prejudicam a nossa autoestima, mas precisamos justamente recuperar a confiança. Mais uma coisa que ele falou, emocional abalado, uma coisa que atrapalhou muito o Botafogo ano passado. O Atlético está com o emocional abalado, está com o emocional abatido, tá? O time não vem jogando bem realmente, não vem desempenhando. Essas foram as falas do Milito após a partida contra o Atlético Paranaense. Os jogadores estão com o emocional totalmente abalados. Ontem, em uma coletiva, né, ele falou sobre a partida contra o Botafogo. Obviamente que perguntaram sobre a final, o que ele pensa para fazer na final, para neutralizar os pontos do Botafogo, né? O que ele acha dessa final.
e ele realmente está colocando quarta-feira, amanhã, né, como uma final. É uma partida realmente para os botafoguenses, para nós botafoguenses também são finais. Daqui para frente o Botafogo não pode mais perder ponto bobo. O Botafogo não pode dar-se ao luxo de achar que vai vencer a qualquer momento, que não vai, porque vai pegar times que brigam do meio para cima, times que têm ambição por Libertadores, ainda mais agora com a abertura de G6, G7, possível G8, G9, então todo mundo ali do 11º para cima, todo mundo almeja uma vaga na Libertadores. Então o Milito falou ontem, uma coletiva, sobre o jogo contra o Botafogo amanhã. Olha o que ele falou. Antes disso, ou seja, antes da final da Libertadores, temos uma final na quarta-feira. Repetiu, uma verdadeira final de campeonato, onde temos muito em jogo. Eles jogam pelo campeonato. Nós, botafoguenses, jogamos pelo título brasileiro. A gente por outras coisas, infelizmente. Ou seja, por essa curta fala, ele já põe muitas coisas às claras. O Atlético está numa situação bem complicada. Se o Atlético Mineiro hoje perde para o Botafogo, ele tem risco de cair para a Série B. Ele passa a disputar ali com os que estão ali para cair. Todo mundo ali está no bolo. Do 11º para baixo, tá todo mundo no bolo para não cair. Como o Atlético vai vir, tá? Para cima do Botafogo. Bem, o Guilherme Arana é dúvida contra o Botafogo, porque ele está lesionado. Né? Ele está lesionado e se acredito eu que ele não jogue, mas se jogar, vai entrar meia bomba e não vai render o que ele costuma render 100% fisicamente, sem lesão. Tá? Até porque a seleção cortou ele pela lesão que ele teve. Então, tanto que convocou o Alex Telles do Botafogo para o lugar dele. O Atlético contra o Botafogo vai ter 3 desfalques. 3 desfalques. Alan Franco, Júnior Alonso e Vargas. Verdade que o Vargas não é um titular absoluto. Ele vem alternando muito ali, entrando no segundo tempo. Vamos lá, o provável Atlético que enfrenta o Botafogo. O Atlético com mudanças. Esses três desfalques aí, juntamente com o Arana, desfalcam o Atlético contra o Botafogo. Então, o provável Atlético é Everson, o goleiro. Se tem alguém no Atlético que se salva, é o Everson. O que esse cara agarra é surreal, meu irmão. Eu acho que está no páreo com o John para um dos melhores do brasileiro. Então, o provável Atlético vai jogar com o goleiro Everson, Saravia, que passou pelo Botafogo, Batalha, Lianco, Rubens, Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Zaratio. Bernat ou Daverson. No ataque, Paulinho e Hulk. Você vendo assim na escalação, você fala, o Atlético não é um time fraco. Mas, infelizmente, passam por um momento ruim dentro de campo, que as coisas não estão dando certo e que os caras estão com o emocional abalado. Então, não adianta. O emocional hoje no futebol interfere bastante, tanto para o mal quanto para o bem. Agora vamos falar do nosso Botafogo. Como é que o Botafogo vem para enfrentar o Galo com portões fechados no estádio Independência? Meu irmão, vai enfrentar o Galo com portões fechados, rapaz. Olha só, dentro da gaiola. Pois é. Então, antes de começar a falar do Botafogo, eu tenho um recadinho para vocês. Se liga aí. Passando para falar para vocês do meu outro projeto aqui no YouTube, tá? Chamado Websérie Operação Letal. O que é isso? Websérie Operação Letal é uma série policial que conta a história de um delegado que combate o crime nas favelas do Rio de Janeiro, tá? Ao mesmo tempo, conta a história desse delegado que torce pelo Botafogo. O delegado é botafoguense, eu mesmo que interpreto esse delegado. Tem muita ação, muita comédia e muito romance, tá? Então, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e eu quero todo mundo lá se inscrevendo no canal, deixando o seu like e mandando pra geral. O que podemos esperar do Botafogo para esse jogo? Tá? O Botafogo vai com força máxima, entre aspas. Vou explicar o porquê que eu botei aspas. O Botafogo vai com força máxima contra o Galo, tá? O ponto bom, o zagueiro Bastos, que era dúvida se ia chegar a tempo ou não, amistoso da Angola, em outro lado do mundo, do continente, mas a seleção angolana liberou o Bastos, né, para essa partida, liberando o Bastos para essa reta final. Ele chegou ao clube na segunda e se reapresentou o Botafogo na segunda-feira mesmo, tá? E está confirmado para o jogo. Então, nosso zagueirão Bastos vai para o jogo, tá? O Botafogo, como eu falei,
deve jogar com força máxima, respeitando a questão física dos jogadores, especialmente a maioria que foram para defender as suas seleções na data FIFA. O Botafogo teve 7 jogadores nas suas seleções durante a data FIFA, tá? São eles: Luiz Henrique e Igor Jesus pela seleção brasileira, Alex Telles também, que foi convocado com o corte do Arana, tá? Savarino pela Venezuela, Thiago Almada pela Argentina, o próprio Bastos, que acabei de citar, pela seleção angolana, e o Gatito Fernandes pela seleção paraguaia. Então, dessa galera toda aí do Botafogo, tá? 5 titulares podem começar no banco. Por isso que eu falei, a tendência aí com força máxima, respeitando a questão física. Teve viagem, muitos pegaram suas seleções jogando 90 minutos, então tiveram descanso muscular. Então é um risco. Então tem que pensar na saúde dos jogadores e que não nos desfalquem para próximas decisões que virão. O que eu penso do Botafogo para essa partida contra o Atlético? Se me perguntarem, Vitinho, o que você pensa? É fácil? Porque o Milito já botou que tem crise no Atlético, já admitiu que estão com o emocional abalado, e o Botafogo está inteiro, o Botafogo está focado, o Botafogo é mais forte, é favorito? Concordo. Mas o Botafogo não pode entrar em campo achando que vai ganhar. Nós brigamos pelo brasileiro. Uma derrota para eles significa eles brigarem pela zona do rebaixamento. Tá? Então é uma partida muito perigosa. O Botafogo tem que ir lá e fazer a sua parte. Vencer a partida. Vença a partida. E obviamente que vamos torcer por um tropeço do time do Palmeiras, que joga horas antes do Botafogo lá na Bahia contra o Bahia. Então, né, vamos supor aí um cenário. O Palmeiras empata com o Bahia, o Botafogo vence. O Botafogo consegue abrir uma vantagem boa. Vamos supor que o Bahia vença o Palmeiras na Fonte Nova e o Botafogo vença o Atlético. O Botafogo abre 7 pontos de vantagem. Temos que torcer por um tropeço do nosso concorrente, que são 2 na verdade, porque tem o Fortaleza em segundo colocado, que muitos não falam, mas está ali. Se vai bancar até o final, não sei, mas chegou ali. Chegou ali, com méritos, com uma equipe muito bem montada e muito bem armada. Temos mais time. É um jogo que o Botafogo, na minha opinião, não vai encontrar facilidade. Vai ser um jogo chato para o próprio Atlético, que está acostumado a jogar em Minas Gerais com torcida, com o Caldeirão, na sua arena. E nesse caso, não vai ter, porque para quem não sabe, vai ser na Arena Independência, vai ser no Horto, no chamado Horto, né? Lá em Minas Gerais. Na Arena Independência, o jogo com portões fechados, nenhum torcedor, devido à punição que o Atlético tomou pela Copa do Brasil. Aquela briga lá que eles arrumaram, jogaram bomba no campo na final contra o Flamengo. Então, devido a isso, pegaram um gancho e vão jogar com os portões fechados. Isso é um fator que para eles pesa, jogando no seu estado, porém sem o seu torcedor. Para o Botafogo é mais vantagem, que o Botafogo vai ter mais tranquilidade para jogar, sem pressão externa. Não quer dizer que vai ser fácil. E também não quer dizer que o Botafogo tem que entrar em campo relaxado, achando que vai ganhar quando quiser, que não vai. O que vocês acham que eu penso em relação ao Atlético enfrentar o Botafogo? O Atlético vem para cima do Botafogo ou o Atlético joga mais recuado? Primeiro, o time do Atlético Mineiro não foi montado para jogar atrás. As peças que o Atlético tem hoje não são feitas para jogar defendendo sem a bola. Não adianta. Tá? E o Milito provavelmente vai jogar o que ele vem jogando, no estilo ofensivo que ele vem implementando no Atlético, e vai tentar extrair o máximo possível de dados do Botafogo. Vão tentar extrair a principal jogada que o Luiz Henrique faz, a triangulação com o Savarino, com o Igor Jesus, com o Thiago Almada. Vai tentar extrair como o Gregori se comporta no meio do campo, sendo aquele pitbull de marcação. Então, o técnico Milito, ele vai procurar extrair, junto com a sua diretoria, comissão técnica, vai procurar extrair o máximo que ele puder para a final. Porque esse Botafogo que vai enfrentar o Galo é o mesmo Botafogo da final. É a mesma ambição. São 2 títulos. Primeiro brasileiro e depois Libertadores. Mas são 2 títulos importantes para o Botafogo. É uma chance para ele coletar o máximo de dados que ele puder para neutralizar os pontos fortes do Botafogo para a final da Libertadores.
Então, cabe ao Botafogo ter inteligência, concentração e foco. E que vamos para mais uma vitória. Daqui para frente, irmão, é só decisão. Acabou data FIFA, acabou seleção, acabou pensar em seleção, acabou. Agora é brasileiro e Libertadores. É foco total. Agora são guerras, tá? Então, esse foi o vídeo de pré-jogo. Procurei fazer o mais completo que eu pude, com mais informações que eu pude encontrar para vocês, tá bom? Então, se gostaram, dá aquela moral pro canal aí, ó. Se inscreve no canal, deixa a sua opinião, deixa o seu like, comenta bastante se você gostou, se você não gostou. Qual Botafogo você botaria em campo, né? Como o Botafogo jogaria para você? Comenta aqui, dá a sua opinião que eu quero ver, tá bom? E compartilha o vídeo para que mais e mais botafoguenses, irmãos de camisa alvinegros, possam vir pro canal Vitinho BFR. Até a próxima, pós-jogo, tá? Vai ter pós-jogo no canal. Valeu? Tamo junto!